Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Estamos na unidade 8 e essa unidade fala sobre a escatologia. E há muitos assuntos interessantes sobre a escatologia. E o assunto desse vídeo é o estado intermediário. Uma das maiores dúvidas quando pensamos sobre a morte é com relação ao que acontece entre o período que vai imediatamente após a morte física até a volta de Jesus. É sobre isso que nós queremos ver. Ou seja, o que acontece com a pessoa quando ela morre e Cristo não volta ainda? Por exemplo, o que acontece com aqueles que morreram há 2000 anos? Onde eles estão? Como eles estão? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com a pessoa que morreu ontem? O que acontece? Como está? Nós vimos que o corpo, ele vai para o pó, né? Ele volta para o pó e a alma vai para Deus. Mas como que é isso? Bom, é isso que nós vamos ver sobre o estado intermediário. E eu quero primeiro falar sobre o conceito de estado intermediário. Há várias ideias, há várias correntes religiosas sobre o que acontece com a nossa alma e com o nosso corpo, né, nesse período da morte, tá? O primeiro conceito que eu quero ver com vocês é sobre o purgatório. Para os católicos romanos, a alma dos que não são totalmente puros vão para o purgatório, onde estarão purgando, ou seja, estarão se purificando de seus pecados. Então, essa é a ideia do purgatório, é uma doutrina que não encontra base na Bíblia. A Bíblia não afirma sobre isso, tá? Segunda ideia é o limbus patros, também uma ideia católica. A palavra limbus, que vem do latim, significa orla, borla. De acordo com esse pensamento católico romano, os crentes do Antigo Testamento iam para as bordas do inferno, ou seja, para as extremidades do inferno. E ali ficavam detidos até a ressurreição de Cristo. Então, por exemplo, Abraão, ele não foi para o céu, mas ele foi para o limbus patros e ali ele aguardou a ressurreição de Cristo. Há um outro conceito, que é o limbus infantus. Também os católicos romanos afirmam que as crianças que morreram sem batismo vão para esse limbo, né? Para o limbus infantus, as extremidades do inferno. Então, por isso que a criança tem que ser batizada. Já ouviu falar sobre a ideia, a criança tem que ser batizada para não morrer pagã? Porque se ela morrer pagã, ela vai para o limbus infantus. Nós temos também o extincionismo ou aniquilacionismo. Os adventistas do sétimo dia dizem que após a morte, a alma dos ímpios será extinta ou aniquilada. Nós vimos isso quando nós estamos sobre seitas e heresias. E nós temos um outro conceito, que é o sono da alma. O sono da alma é adotado principalmente pelos mormons, Testemunhos de Jeová e até mesmo pelos adventistas. Eles afirmam que após a morte, a alma entra no sono até a ressurreição. Então a alma estará dormindo. Nós também falamos sobre isso quando estudamos sobre as seitas. Mas esses são conceitos que nós não adotamos. Esses conceitos são conceitos errados. Conceitos do catolicismo, conceitos de seitas heréticas. Qual é o conceito bíblico sobre essa doutrina? Quando nós estudamos alguns assuntos bíblicos, corremos o risco de fazermos especulações. Por quê? Porque a Bíblia não fala muito sobre tal assunto. Isso acontece com a escatologia e principalmente com o estado intermediário. A Bíblia não tem tantos textos que vão nos dar bases firmes para isso. E nós devemos nos ater ao que a Bíblia nos afirma, e não naquilo que nós achamos. Sobre o estado intermediário, a Bíblia afirma o seguinte. Primeiro, a descrição bíblica dos crentes entre a morte e a ressurreição. A Bíblia ensina que a alma do crente, quando separada do corpo por ocasião da morte, entra na presença de Deus. É isso que a Bíblia nos afirma, que quando nós morremos, a nossa alma ela entra na presença de Deus. Vejam só o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 1 e no verso 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E no verso 8 ele vai dizer, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É isso que Paulo fala sobre esse estado, o que acontece conosco quando nós
morremos, quando a nossa alma é separada do nosso corpo. Também o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 1, no verso 23, o seguinte: ora, de um ou outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo vai falar para nós sobre isso, que quando nós morremos, quando a nossa existência acaba nessa terra, estaremos na presença de Deus. E é isso que Jesus diz também ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, gente, a Bíblia ela fala que quando nós morremos, por ocasião da nossa morte, a nossa alma entra na presença de Deus. De acordo com a Bíblia, este é um estado no qual os crentes serão verdadeiramente vivos e plenamente conscientes. Por exemplo, nós podemos ver em Lucas, no capítulo 16, versos 19 a 31, a parábola que Jesus conta. E também em Tessalonicenses, capítulo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a descrição dos ímpios entre a morte e a ressurreição. A única passagem que fala claramente sobre o estado dos ímpios entre a morte e a ressurreição é essa parábola de Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro. De acordo com essa passagem, em oposição ao estado dos crentes, podemos dizer que o ímpio estará sofrendo, mas não totalmente. Assim como o crente, o ímpio está consciente, tá certo? Então, o que nós podemos dizer sobre a Bíblia? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala dessa descrição entre os crentes, dos crentes entre a morte e a ressurreição, e também a descrição dos ímpios entre a morte e a ressurreição. Bom, alguns textos contra a ideia mais divulgada, né, no meio cristão evangélico, é a ideia do sono da alma. A doutrina do sono da alma não é uma doutrina bíblica, é um erro teológico, e nós temos alguns textos que vão contradizer essa ideia do sono da alma. Eu vou citar para vocês, não vou ler, você vai poder ler esse texto. Salmo 19, 11, 17, Salmo 17, 15, Mateus 8, 15, Lucas 16, 19 a 31, João 17, 24, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 21, Hebreus 12, 23, Apocalipse 4, 5, 6, 7 e 12 e Apocalipse 6, 10. São alguns textos que vão mostrar que a doutrina do sono da alma é uma doutrina totalmente errada. Então, queridos, esse é o estado intermediário e não o lugar intermediário. É o estado porque a alma ela não ocupa lugar no espaço. Tá certo? Então, não é o lugar intermediário, como diz os católicos, do purgatório ou do limbus, patos e infantos, mas sim um estado onde a nossa alma estará antes de novamente se juntar ao nosso corpo por meio da ressurreição. Espero que você tenha entendido esse assunto, que é um assunto muito polêmico e que nós precisamos saber sobre ele. Tá certo? Encontro você no próximo vídeo.